Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com figuras da política portuguesa da nossa página do Instagram, Polos sobre Política. Hoje estamos à conversa com o professor Alexandre Quintanilha. O professor tem 76 anos, é doutorado em Física Teórica, autor de mais de 100 artigos científicos. Pronto, se me permite fazer aqui uma à parte, eu acho que nunca tínhamos entrevistado ninguém com um currículo académico e profissional tão impressionante. Pronto, portanto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O professor é deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista e é também professor catedrático jubilado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. Bom dia, Obrigado. mais uma vez. A primeira pergunta que lhe vamos fazer é a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados. O professor é deputado na Assembleia da República desde 2015, pelo Partido Socialista, e a pergunta que lhe fazemos, a primeira, é por que é que decidiu filiar-se do Partido Socialista? A resposta é muito simples. Eu não estou filiado no Partido Socialista, eu sou independente, mas Ok. eu nunca me filiei em partido nenhum, mas aceitei o convite para ir nas listas do PS em 2015, acho eu, que foi quando o António Costa, o atual primeiro-ministro, me contactou no dia a seguir à minha última lição. Eu fiz a minha última lição, acho que em junho ou em julho, já não me lembro. E normalmente, ou muitas vezes, frequentemente, isso é noticiado nos jornais nacionais e, portanto, havia notícias sobre a minha última aula. E no dia a seguir o António Costa, não foi ele, foi uma pessoa por intermédio, que me contactou dizendo que ele queria falar comigo, e ele foi direto ao assunto, perguntou se eu estaria disponível para ser o cabeça de lista pelo Porto, e eu desatei-me a rir, porque disse-lhe que eu nunca estive em nenhuma, nunca fiz política no sentido de político e, portanto, não sabia muito bem por que razão é que, porque é que me estavam a convidar, e ele deu uma resposta que eu achei interessante e inteligente. Disse que, no fundo, era necessário que a política também incluísse pessoas que viessem de áreas profissionais reconhecidas, pessoas com alguma trajetória reconhecida nacionalmente e internacionalmente, e que, portanto, isso provavelmente só iria beneficiar a política. Eu disse-lhe, eu não tenho a certeza que eu seja capaz de contribuir muito, mas depois de passar algum tempo a pensar, aceitei o desafio e não estou nada arrependido. Acho que tem sido uma experiência muito, muito interessante. No ano passado eu fui o relator da Lei de Bases do Clima, que acabou de ser homologada pelo Presidente da República. Foi um trabalho extraordinário que envolveu muitos partidos e que no fim acho que só um partido, que foi o Partido Liberal, o deputado do Partido Liberal, que votou contra. O Partido Comunista absteve-se, acho eu, mas todos os outros partidos votaram a favor, o que é relativamente raro. E, portanto, aquilo que o António Costa tinha pensado que talvez acontecesse, aconteceu, e, portanto, eu acho que fizemos um trabalho bem feito. Acho que Portugal está na frente da maioria dos países em relação às questões climáticas. Nós temos feito um trabalho extraordinário, já fechámos as duas centrais a carvão que existiu em Portugal, e Portugal, uma grande parte da eletricidade que nós consumimos já é renovável, e, portanto, estamos no muito bom caminho. Aliás,
há muita gente em Portugal que não percebe da forma como nós estamos a ser vistos pelo resto do mundo, em relação a muitas questões, não é só a questão do clima, em relação à questão da pandemia, em relação à questão onde eu também estive muito envolvido, mas não como político, na estratégia da toxicodependência, há uns anos atrás. Portugal está a servir um pouco de exemplo por esse mundo fora. E, portanto, valeu a pena. Vamos ver se vai continuar. Muito Obrigada. obrigado. O professor foi o deputado mais velho na Assembleia da República nesta legislatura que acabou. O deputado mais novo, o Miguel Costa Matos, é curiosamente também do seu partido e tem entre vocês quase 50 anos de diferença e, portanto, a próxima pergunta vai nesse sentido. E quais são as principais diferenças que vê na forma de encarar, não só a política, mas também e o mundo no geral, entre duas gerações tão diferentes? E como é que isso condicionou o trabalho da Assembleia da República? Eu começaria por dizer que eu conheço muita gente da vossa idade que é muito mais velha do que eu, em termos de forma como pensa. Portanto, a questão, a idade fisiológica tem muito pouco a ver com a idade mental. Eu conheço imensas pessoas da minha idade que são muito, muito mais velhas do que eu. Conheço muitas pessoas da vossa idade que são muito mais velhas do que eu, e o oposto também é verdade. Portanto, não acho que a idade fisiológica seja muito importante em termos da forma como nós olhamos para o mundo. Talvez eu tenha mais experiência acumulada por ter vivido em 3 continentes durante tanto tempo. Eu vivi 1/3 da minha vida na África Austral, em Moçambique, onde eu nasci e cresci, fiz a escola primária e o liceu, depois em Joanesburgo, onde fiz toda a universidade, e, portanto, os primeiros 25 anos da minha vida foram em África. Os outros 20 e tal anos foram na Califórnia, em Berkeley, onde eu estive na universidade como professor e depois criei e dirigi vários centros de investigação na área do ambiente. E os últimos 30 anos em Portugal, uma parte no Porto, agora mais em Lisboa por causa por causa do Parlamento. E, portanto, é óbvio que tenho uma experiência acumulada muito maior, mas em termos de olhar para os grandes desafios atuais, quer dizer, os desafios que têm a ver com as questões da demografia, as questões do clima, as questões da saúde, as questões das desigualdades que existem por esse mundo fora, as questões dos fundamentalismos que estão a crescer um pouco por todo o lado, em que os países estão cada vez a pensarem mais em si próprios do que nos outros, não é? Quer dizer, o senhor dos cabelos cor de laranja que esteve na Casa Branca durante 4 anos e que provavelmente é possível que volte, há muita gente preocupada com isso. Portanto, em relação aos grandes desafios que nós temos pela frente, a única coisa que acho que separa o Miguel de mim são, talvez, eu ser um bocadinho mais realista e não tanto utopista como ele, porque eu acho que também, quando tinha a idade dele, também acreditava que muitas coisas eram possíveis e foram possíveis. As mulheres hoje em dia têm o direito de voto. Há 100 anos atrás não tinham, não é? Quer dizer, a escravatura, da forma como existiu, também já há outros tipos de escravatura, mas as pessoas já não pertencem a outras pessoas, numa parte significativa do mundo. As monarquias absolutas já desapareceram, os direitos das minorias também estão a ser defendidos. Portanto, há muita coisa que mudou, se calhar algumas levaram mais tempo do que a gente julgava que era necessário, mas penso que estamos num caminho que não é fácil, não é rápido, às vezes volta para trás. Vocês lembram-se do senhor que foi assassinado no consulado em Istambul, o iraniano que foi assassinado, e acho que foi cortado aos bocados e, portanto, depois foi distribuído. Portanto, isto ainda acontece, mas quando acontece é notícia. E as pessoas, quando antigamente, aquilo que acontecia durante bem, vocês sabem muito bem a história da Europa, não é? Quer dizer, aquilo que o senhor do bigodinho fininho que estava na Alemanha e o outro do bigodão muito grande
que estava na Rússia, entre os dois mataram para aí 100 milhões de pessoas no século passado. Portanto, o mundo não se move só pela positiva, volta para trás, mas eu, como sou otimista, acho que vamos a pouco e pouco construindo um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigada. O professor, mais uma vez, está candidato à Assembleia da República, é cabeça de lista pelo segundo maior distrito do país, pelo Porto. E agora a pergunta que lhe fazemos é: quais são as suas perspectivas para as próximas eleições legislativas que vão ocorrer no dia 30 de janeiro? O que é que acha que vai acontecer? Quais são os seus receios? Quais são as suas expectativas? O que é que acha que pode ser o próximo panorama da política portuguesa? Eu acho que isso é uma pergunta. Deixe-me começar por dizer que eu tenho muito pouco jeito para profeta, não é? Quer dizer, esta coisa de tentar saber o que vai acontecer daqui a um mês ou dois, mesmo para a semana que vem, não sei o que é que vai acontecer, portanto, é muito difícil estar a fazer previsões. E, portanto, eu não faço a mais pequena ideia do que é que vai acontecer. O que é que eu gostaria que acontecesse? O que eu gostaria que acontecesse é que esta instabilidade que foi criada pela reprovação do orçamento não se repita e que haja a possibilidade de Portugal estar em uma situação muito particular. Não é? Nós temos, nesta altura, temos financiamento, uma quantidade de financiamento de tal maneira grande que há muita gente que está preocupada que talvez este financiamento todo, este dinheiro todo, possa até ser mal gasto, porque é dinheiro a mais. Mas, portanto, estamos numa situação muito, muito especial. O mundo está a atravessar também uma série de desafios enormes, conhecidos de toda a gente, a questão da energia, a questão do clima, a questão das doenças zoonóticas, a questão, como eu disse há bocado, o virar para dentro Vocês olham para eu diria 3/4 ou 4/5 da população mundial não vivem em democracia, não é? Quer dizer, as pessoas que vivem na Rússia, as pessoas que vivem na China, as pessoas que vivem na Índia, muitas das pessoas que vivem até na própria Europa, em alguns países, a democracia está a ser bastante fragilizada e em muitos sítios não existe, não é? E, portanto, o mundo está a atravessar um período complexo, difícil, e, portanto, o que eu esperaria é que pudéssemos, nas próximas eleições, ter, digamos, a capacidade de nos juntarmos e percebermos que, por um lado, nem tudo é possível fazer, mas, por outro lado, há uma série de questões fundamentais que estavam no bom caminho e que deviam continuar nesse bom caminho. Portanto, eu gostaria que houvesse, gostaria que a estabilidade política fosse garantida nestas eleições. Vem sempre a questão se eu sou a favor das maiorias absolutas ou não. Eu acho que depende. Reparem uma coisa, o Partido Socialista, eu não sou socialista, mas candidatei-me através do Partido Socialista, mas o Partido Socialista é um partido, é talvez dos poucos partidos que na própria Assembleia da República nem sempre vota da mesma maneira a 100%, não é? Em questões que são às vezes fraturantes, há sempre um grupo significativo de deputados do PS que não vota com o PS. Isso também acontece às vezes no PSD. Não com tanta frequência, mas esta ideia de que os 100 deputados, ou os 100 e não sei quantos deputados que existem num partido, vão todos votar da mesma forma, não é verdade no Partido Socialista,
e também não é verdade no PSD, se bem que é mais frequente no PS. Isto não acontece em mais nenhum outro partido. Não é? Quer dizer, se vocês olharem para aquilo que tem acontecido nos últimos anos, os outros partidos todos votam em bloco. Não é? Quer dizer, não há tolerância para que algum deputado possa votar contra as forças do partido. E, portanto, as maiorias absolutas no PS não significam que tudo aquilo que um governo PS queira fazer será automaticamente aprovado na Assembleia da República. Isto é uma característica interessante, porque mostra que ninguém abdica da sua forma de olhar para as questões e poder expressar a sua maneira de pensar em relação a certas questões. Não é? Muito obrigado. Obrigado. A política em Portugal é normalmente dominada por pessoas formadas na área do direito e da economia. Aliás, basta vermos dos nossos 5 presidentes da República, um deles tinha formação militar, o general Ramalhianes. De resto, tivemos 3 formados em direito e um economista. O Dr. António Costa é também de direito, o seu antecessor era economista. E, portanto, o professor não é o único deputado na Assembleia da República com formação na área das ciências exatas, mas não está certamente em maioria. Considera que seria vantajoso para o país que houvesse mais pessoas formadas na sua área, ou que fosse pelo menos algo mais uniforme e não tanto pronto, que pendesse tanto apenas para o lado da direito e da economia e se fosse positivo, de que forma? Yeah. Eu acho a pergunta muito interessante. Eu não sei se o ser de uma determinada área garante qualidade, não é? Quer dizer, não é por estar mais num domínio do que noutro. Eu acho que há muitas exceções por esse mundo fora, pessoas que vieram da mesma área e que uns foram excelentes políticos e outros deixaram muito a desejar no processo. Portanto, eu não sei se haver uma alternância, digamos, na liderança seria útil ou não. Eu acho que é mais importante que haja uma capacidade de ouvir e de dialogar, não é? Quer dizer, eu acho que, se olhar para a minha presença na Assembleia, eu penso que frequentemente aquilo que me pedem é esclarecimentos ou pedem para eu tentar explicar ou esclarecer dúvidas que possam existir em relação a questões que têm a ver com conhecimento científico, não é? Sobre o clima, sobre a saúde, sobre o ambiente, sobre questões que têm a ver com a forma... se quiser até, eu iria arranjar um chavão sobre a natureza humana, não é? Que é uma coisa que a gente gosta muito de falar. Temos tendência a explicar tudo através da natureza humana. Aquela pessoa é egoísta porque isto faz parte da natureza humana ser egoísta, não é? Quer dizer, e portanto, a vantagem de ter pessoas no Parlamento que possam ter bases de conhecimento diversificadas, acho que é muito importante. E também é verdade que eu sinto muitas vezes, talvez por causa da minha idade, por ser o mais velho, que, e também digamos, da minha trajetória durante a vida, que quando pedem opiniões, eles ouvem a minha opinião, quer dizer, consideram, acham que é valiosa a contribuição que é dada nesse sentido. E, portanto, quando as questões todas que têm a ver, eu ainda me lembro, muito recentemente veio à baila a questão do uso da cannabis para fins recreativos, não é? E aqui as diferenças ideológicas são grandes, não é? Agora, o que eu disse e o que foi aceito é que eu acho que da mesma forma como a estratégia nacional sobre a toxicodependência há 20 anos atrás
foi desenvolvida por um painel de pessoas muito competentes nas diferentes áreas, na área da saúde, na área da jurisprudência, na área da enfermagem, por aí fora, que o mesmo devia ser feito em relação à cannabis para uso recreativo e juntar pessoas que são competentes e que têm experiência nesta área para depois desenvolver a lei que depois será ou não aprovada no Parlamento. Portanto, a existência de pessoas que venham da áreas do conhecimento, mas não tem que ser só o conhecimento. O João falou nas ciências exatas. Eu não gosto muito do termo exatas, porque dá a ideia que as outras são assim mais ou menos, não é? E eu acho que o conhecimento é todo ele muito relevante, quer sejam nas ciências sociais, quer nas ciências nas humanidades. A nossa forma de olhar, a vossa forma de olhar para o mundo tem a ver com os livros que vocês leram, os filmes que viram, as pessoas que vos impressionaram, as pessoas que vocês respeitam e que muitas vezes são... Eu, por exemplo, tenho... o meu grande símbolo atualmente é o Nelson Mandela, que foi das pessoas mais importantes do último século, e, portanto, a minha Teremos forma de olhar... uma questão em relação a isso ótimo. no final. Portanto, eu acho que as diferentes áreas do conhecimento são muito importantes para que, e eu espero que é isso que possa vir a acontecer cada vez mais, para que as leis que são aprovadas no Parlamento sejam baseadas no conhecimento mais robusto que existir naquela altura. E que pode não ser o mesmo daqui a 10 anos, não é? Portanto, pode ser necessário. Aliás, a pandemia tem mostrado muito isso, não é? Quer dizer, nós todos os meses estamos a aprender coisas novas e, portanto, e a política muitas vezes não tem o luxo de ficar à espera de saber tudo para ter uma estratégia. Isso é o grande drama da política, que os meios de comunicação e a população querem decisões ontem. E, portanto, tomar decisões quando ainda não sabemos tudo, o que é quase sempre impossível, é difícil. E as pessoas têm que perceber que muitas vezes em política as decisões têm que voltar atrás, não é? A pessoa tem que... a decisão não foi a decisão correta porque não havia informação suficiente nesse sentido. E a informação sobre a pandemia não é só a velocidade de propagação, não é só os sintomas que produz, é também o número de camas que são preenchidas nos hospitais, que fazem com que outros doentes não possam ir para os hospitais. Portanto, isto é uma questão muito complexa e que requer uma atenção contínua e uma flexibilidade em relação à forma como as estratégias são adaptadas à medida que o conhecimento vai aumentando. Obrigado. O professor estava a falar da pandemia e a próxima pergunta é relativamente a esse assunto, precisamente. Nós estamos a viver uma pandemia de um vírus, do Covid-19, e o professor, sendo formado na área da ciência, de que forma é que encara os movimentos negacionistas que têm surgido, porque é que acha que eles surgem e o que é que, na sua opinião, a comunidade científica poderá fazer para obter mais confiança junto destas pessoas e junto também do público em geral? Sim. A palavra que usou é a palavra confiança, é uma palavra importante nessa pergunta, não é? Como é que nós podemos, qual é a melhor forma que nós temos de fortalecer e tornar mais robusta a confiança que as pessoas têm na informação que lhe é dada. Eu podia estar aqui o dia todo a falar sobre isso, não é? Portanto, é muito difícil. A confiança das coisas que são mais difíceis de construir e mais fáceis de destruir, não é? Cada um de vocês que já teve mais do que um namorado ou mais do que uma namorada sabe que criar confiança leva muito tempo e basta uma coisinha pequenina para destruir a confiança, não é? Portanto, é dos aspectos mais... é das características mais difíceis de construir e tornar mais robusto. Mas Portugal, eu aí também acho que Portugal tem seguido um caminho muito, muito positivo em relação a isso. Não sei se lembram que durante muito tempo havia reuniões semanais no Infarmed
em que as pessoas se reuniam, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Governo, membros do Parlamento e com especialistas nos vários domínios para tentar perceber e tentar saber ou ser informado sobre a situação e o que é que estava a acontecer e qual era a informação que estava a vir também do resto do mundo, porque a pandemia está a afetar o mundo inteiro, como vocês sabem, não é? E durante muito tempo, uma das coisas que mais me perturbava, agora como cientista, se quiser, é a quantidade extraordinária de pessoas que vinham para a televisão e para os meios de comunicação transmitir certezas, não é? Que era assim que devia ser, não era assim que não devia ser. E eu assustava-me isso bastante, chocava-me um pouco, porque eu achava que muitas das pessoas que estavam a falar, se calhar, tinham pouca informação ou tinham uma informação ainda reduzida em relação a estas questões. E, portanto, vir fazer afirmações da forma tão básica, quer dizer, vocês percebem que vindo um cientista com algum prestígio aos meios de comunicação dizer qualquer coisa, também traz o prestígio por trás, não é? E, portanto, é mais convincente do que uma pessoa que não tenha esse prestígio acumulado. Portanto, eu, no início, estava muito perturbado pela quantidade enorme de gente à procura de protagonismo neste domínio. Mas achei que as reuniões regulares que foram feitas no Infarmed, com debates e com a apresentação dos últimos dados que existiam, com a apresentação das dúvidas todas que existiam, acho que foi das coisas mais inteligentes que foram feitas e que deram também a Portugal, vocês estão conscientes do facto que em Portugal o nível do negacionismo é muito pequeno, não é? Comparado com o que acontece com as manifestações que vocês veem na Áustria, na Alemanha e em Itália, por esses países fora, em Portugal quase que não há. Não é? Há um número muito reduzido de pessoas que continuam a manifestar publicamente o seu negacionismo em relação à utilidade das vacinas. Não é? E eu acho que, eu não vou explicar, não vou dizer que são pessoas ignorantes, mas se calhar são, porque ainda não perceberam que as vacinas são tanto para proteger o próprio como para proteger o outro. Não é? Quer dizer, nós vacinamos-nos não é só para nos protegermos a nós próprios, é para protegermos todas as pessoas com quem entramos em contacto e para estarmos e para impedirmos que esta pandemia se propague com mais velocidade. A questão que muitos levantam, e que eu percebo perfeitamente, é que não há nenhuma vacina que seja 100% eficaz. Não é? As vacinas servem para aumentar os nossos sistemas de defesa, mas são muito poucas as vacinas, eu não sei se existe alguma que seja 100% eficaz. A maior parte das vacinas tem uma certa... que depende de muitos fatores, depende da fisiologia da própria pessoa, depende da história da própria pessoa, nas várias doenças que já teve, por aí fora. E, portanto, a ideia de que uma vacina vai ser 100% eficaz não é real, não funciona. Portanto, e aí as pessoas, eu imagino que tenham medo. Se não é 100% eficaz, será que eu faço parte dos 2% em que isto não funciona? Não é? Eu percebo que isso não é... mas vamos lá ver, esta ideia de que não devem ser obrigados a fazer o que quer que seja também é infantil, porque nós deixámos de nos permitirem fumar nos cinemas, deixaram de nos permitir de andar a 250 km a hora nas autoestradas, houve muitas coisas que foram introduzidas que nos impedem de fazer, nos dar essa tal liberdade total de fazermos aquilo que queremos. E, portanto, à medida que a informação se vai acumulando, eu acho que também está-se a perceber que
pelo menos em Portugal, eu volto a dizer isso, em Portugal acho que a estratégia que foi adotada foi uma estratégia inteligente e cujos resultados estão à vista. Nós temos uma percentagem de negacionistas extremamente pequena quando comparada com outros países do mundo. E, aliás, isso reflete-se também na alta taxa de vacinação aqui em Portugal. Exatamente. Não, eu acho que Portugal é mais um exemplo, eu tinha começado por dizer isso, é mais um exemplo de que nós não somos, nenhum de nós é perfeito, não é? Quer dizer, nós não somos, a gente julgar que somos perfeitos, não somos, né? Nem pessoalmente, nem com o país, etc. Mas, em relação a estas áreas, que são áreas complexas, que exigem um diálogo permanente, que exigem acumular de informação ao longo do tempo, eu acho que Portugal pode dar cartas, pode servir de exemplo para muito daquilo que não está a ser feito no resto do mundo e que provavelmente podia estar a ser feito. Obrigada. Ok, muito obrigado. O professor nasceu na atual cidade de Maputo, na altura Lourenço Marques, em Moçambique. Estudou na África do Sul, trabalhou nos Estados Unidos e desde o início dos anos 90 que vive em Portugal, como já tinha referido. Como alguém que viveu não diria em todos os cantos do mundo, mas em 3 continentes diferentes, de que forma é que isso contribui para a sua visão do mundo? Para a sua visão do mundo. Ou seja, uma visão mais globalista das pessoas, das ideias. Pois, eu acho que me ajudou muito a deixar de ter tantas certezas. Eu acho que deixar de estar tão convencido de que aquilo que penso está certo e que os outros estão todos errados foi uma das coisas que eu se calhar aprendi por ter convivido com pessoas que tinham formas muito diferentes de olhar para a amizade, para as relações das pessoas umas com as outras, para misturar-me com pessoas de várias etnias por esse mundo fora, de perceber que há formas diferentes de várias inclinações políticas, se vocês quiserem, com diferentes identidades. Isto é um mundo, se vocês olharem para o nosso mundo, é uma das coisas que me aflige um bocadinho hoje em dia, é que há uma proliferação de identidades, não é? Quer dizer, se você olhar para as associações dos médicos, por exemplo, as associações dos pneumologistas, dos neurologistas, não sei o quê, se olhar para os engenheiros, a mesma coisa, se olhar para os políticos, a mesma coisa, se olhar para as questões de género, não é? Quer dizer, hoje em dia já não é LGBT, é LGBTI+, não sei o quê, por aí fora. Quer dizer, há uma proliferação enorme de identidades e cada uma quer ser reconhecida como sendo uma identidade própria, não é? E eu acho que isso ajuda as pessoas a criarem uma certa autoestima que eu gostaria que fosse lúcida, mas também tem a desvantagem de separar as pessoas, não é? Ou tem esse risco. Nós, ao definirmos em termos das nossas identidades, não é? Somos portugueses, não somos espanhóis, somos do norte, não somos do sul, temos uma história de uma etnia europeia, não somos de uma etnia africana ou indo-americana. Estas que eu percebo. O professor consegue se classificar aí como alguém que viveu em muitos sítios, viveu... Não consigo. Aliás, eu às vezes, meio provocatoriamente e não, eu costumo dizer que eu gostava de viver num mundo pós-género. Quer dizer, em que não houvesse rótulos, em que nós não tivéssemos, cada um de nós ter aqui na cabeça um rótulo invisível que diz: eu sou branco, ateu,
homossexual, bissexual, o que é que seja, socialista, físico, teórico, professor universitário, estes rótulos todos, eu não gostava que eles não fossem importantes. Aliás, toda esta conversa que vocês estão a ter comigo, começaram logo por dizer que eu era um físico, um cientista das ciências exatas, não é? Portanto, o primeiro rótulo que me puseram a mim eu estou aqui nesta conversa porque sou um cientista das ciências exatas. E, portanto, se calhar tenho uma forma diferente de olhar para a política. Não é? E eu acho que isso eu percebo a necessidade das identidades, não é? Quer dizer, eu percebo, eu próprio também, durante muito tempo, não tinha bem a certeza do que é que eu queria ser. Eu ainda quero ser arquiteto, não é? Quer dizer, eu ainda um dos meus sonhos é fazer arquitetura. E, portanto, eu também passei por essas fases todas e lutei muito para que as diferentes identidades pudessem afirmar-se melhor e não serem descriminalizadas. Mas, hoje em dia, tenho muito medo dessas identidades demasiadamente assertivas em relação. Quer dizer, eu sou diferente de ti. Obviamente que sou, o primeiro de vocês os dois, não é? Portanto, a Beatriz é do sexo feminino, o João é do sexo masculino, eu sou do sexo masculino, a minha identidade, que cada um de vocês vai continuar em carreiras diferentes, e espero que mudem várias vezes, como eu, não é? Eu comecei por estudar engenharia, depois fui para a física, depois fui para a fisiologia, depois fui para o ambiente, depois voltei à biofísica, depois agora estou deputado, vivi em 3 continentes, tudo isso me enriqueceu. Não é? Acho que sou mais rico como pessoa, por não ter ficado fechado num rótulo que esteja aí. Portanto, para mim, a questão das identidades... Aliás, há um livro muito interessante de um inglês, o David Runciman, sobre a fragilidade das democracias, que foi publicado há uns anos atrás, em que ele fala disso, ele fala desta pulverização das identidades. Vocês não imaginam, no Parlamento, a quantidade de associações diferentes que querem que a gente os ouça, não é? Porque todos eles querem financiamento, querem mais financiamento. Quem é que não quer? Não é? E, portanto, são às centenas de associações disto e daquilo e daquele outro e mais não sei o quê. Todos querem ser reconhecida a sua identidade. E eu não tenho nada contra, acho muito bem, desde que isso não seja uma forma de discriminar os outros. Né? Isto não seja uma forma de dizer eu é que vale a pena. Os outros todos são razoáveis, mas eu sou mais importante, eu tenho mais direito a que vocês olhem para mim e que me deem mais financiamento nesse aspecto. Para não falar das identidades religiosas, não é? Que também há uma quantidade cada vez maior de seitas diferentes que aparecem e que uns dizem que são seitas porque as religiões é uma coisa, as seitas é outra, não é? Quer dizer, também aqui há discriminação muito clara daquilo que existe. E assusta-me um bocadinho essa forma de nós nos rotularmos para nos distinguirmos dos outros, quando no fundo nós devíamos estar à procura daquilo que nos une uns aos outros, não é? Porque é que a gente está aqui hoje a falar uns com os outros, não é? Estamos interessados naquilo que cada um de nós pensa que pode contribuir para aquilo que seja um mundo um mundo que ajude as pessoas a realizarem os seus sonhos, ajudem as pessoas a descobrirem quem são e quem podem vir a ser e por aí fora. Muito obrigado. O professor, um dos locais onde viveu foi a África do Sul, licenciou-se na Universidade de Joanesburgo, fez a sua universidade em Joanesburgo no final dos anos 60 e esta época coincidiu com a época do Apartheid. E a pergunta que lhe fazemos agora é precisamente como é que é viver na África do Sul do Apartheid? Existe alguma situação que hoje em dia ainda se recorde? Existiu alguma situação que o chocou? Como é que foi essa experiência de viver na África do Sul do Apartheid? Isso é uma pergunta também que podíamos estar aqui o resto da manhã a falar, não é? Mas
a experiência do apartheid é uma experiência obviamente negativa, não é? Quer dizer, é uma experiência... Mas, mais uma vez, aí também, aquilo que a universidade em que eu estava fez, por exemplo, e que eu achei extraordinário e participei nisso, foi, na África do Sul, naquela altura, havia uma série de universidades que eram especificamente para brancos, né? E depois havia as universidades para os africanos, os negros. Não é? Bem, e se os negros da África do Sul só lhes era permitido virem estudar nas universidades para brancos, entre aspas, não é? Se o curso que queriam frequentar não existisse nas suas universidades. E, portanto, a minha universidade, todos os anos, criava cursos novos, inventava cursos novos, que não existiam nas outras universidades para poder ter estudantes africanos na nossa universidade. Que é uma forma inteligente, uma forma manhosa, se quiserem, de conseguir ultrapassar esta separação que estava a ser imposta pelo governo. Por outro lado, muitos dos alunos da Universidade de Witwatersrand, é como se chamava, a abreviatura é WITS, né? WITS, muitos de nós pertencíamos a grupos que davam aulas à noite para os trabalhadores à volta da cidade ou nos seus bairros em que não tinham oportunidade de poder vir estudar para as escolas ou para as universidades. Portanto, havia movimentos, não eram enormes, mas havia movimentos, se quiserem, um bocadinho subterrâneos para tentar chegar às populações que estavam a ser discriminadas. E eu conheci pessoas extraordinárias na África do Sul que lutaram por acabar com o apartheid. E o que é muito interessante também para muita gente que ignora, a grande maioria, porque há aquela ideia de que na África do Sul os Boers, né, os descendentes dos holandeses, os afrikaners, que eram os racistas e que os descendentes dos ingleses não eram racistas, não é? Os descendentes dos ingleses eram pela integração, os descendentes dos holandeses, dos Boers, os Boers, como eles se intitulavam a si próprios, que eram racistas. Não é verdade. Algumas das pessoas que mais lutaram contra o apartheid foram Boers, não foram ingleses. Por uma razão muito simples, é que a grande maioria dos ingleses que estavam na África do Sul, não sei se estou a exagerar um pouco, mas muitos dos ingleses que estavam na África do Sul achavam que a sua terra-mãe era a Inglaterra. Como muitos dos portugueses em Moçambique e Angola achavam que a sua terra-mãe de origem era Portugal. Não é? Os Boers não. Os Boers tinham chegado à África do Sul como os primeiros colonos que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos a fugir das perseguições religiosas. Muitos dos Boers achavam que a África do Sul que era a sua terra. Era o sítio, era onde eles se sentiam em casa. Eram o seu, e portanto tinham que viver naquele país com as outras pessoas todas que lá viviam e queriam viver em paz no processo. Aliás, outra coisa que muitas pessoas não sabem ou não conhecem é que os Zulus, por exemplo, que chegaram à África Austral vindo do norte, chegaram à África Austral depois dos Boers. E, portanto, esta questão de quem é que invadiu o quê, como é que invadiram, há quanto tempo é que invadiram, também é uma questão muito complexa. Portanto, para mim, a experiência de viver em Joanesburgo foi uma experiência muito rica por ter conhecido gente tão interessante. Aliás, Joanesburgo era uma cidade muito especial, porque era uma espécie de mini Nova Iorque, não é? Era uma cidade que tinha pessoas vindas de todo o mundo, não é? Era considerada a cidade do ouro, não tinham descoberto e feito as minas do ouro, portanto, vinha muita gente para Joanesburgo. Na minha turma, a turma de física teórica, na universidade, nós éramos 15 alunos na turma,
metade eram mulheres, a outra metade eram homens, o que também era muito interessante perceber isso naquela altura, e cada um era de uma nacionalidade diferente. Né? E, portanto, mesmo na minha própria turma, essa diversidade foi espantosa. E, portanto, apesar de tudo aquilo de mau que aconteceu em relação à perseguição daqueles que queriam a liberdade e a forma da democracia, eu conheci pessoas extraordinárias que me enriqueceram imenso na minha forma de olhar para os problemas complexos que são os problemas da liberdade e da identidade das pessoas que lá viviam. Muito obrigado. Passando agora para a última pergunta, que faz parte e perguntamos a todos os nossos entrevistados. O que é que gosta mais no seu trabalho? E aqui pode incluir tanto o seu trabalho como deputado, tanto o trabalho como professor universitário e como cientista. Essa também não é fácil responder, não é? Quer dizer, o que eu gosto mais, se eu tivesse que resumir de uma forma muito condensada, o que eu gosto mais, o que eu sempre gostei mais na minha vida foi conhecer e colaborar com pessoas interessantes, com pessoas cujo objetivo é ajudar a que os outros se realizem a si próprios. Aquela questão da gente, pessoas que ficam satisfeitas e que ficam realizadas quando percebem que ajudaram alguém a realizar-se a essa pessoa. Quer dizer, eu acho que um professor, e isto a gente, quando é professor durante 40 anos da vida, também se calhar já faz parte da nossa forma de pensar, a coisa mais gratificante que nós temos, que nós construímos ao longo do tempo, é sentirmos realizados quando, ou sentirmos que atingimos qualquer coisa de valioso ao perceber que aqueles que estiveram à nossa volta conseguiram realizar-se, conseguiram construir aquilo que eu já mencionei uma vez, uma autoestima lúcida. Aquela ideia de que eu não tenho medo de experimentar qualquer coisa, não tenho medo de falhar, não tenho medo de errar, porque muitas vezes é através dos falhanços e dos erros que a gente aprende muito sobre nós próprios. Não é? Portanto, tanto nas universidades como nas escolas, como no próprio Parlamento, a ideia de que nós tivemos algum impacto naquilo que ajudou a que uma estratégia, uma lei, qualquer coisa, seja construída de forma a permitir, a dar mais liberdade ao outro, é provavelmente aquilo que mais nos satisfaz. Não é? A ideia de que na minha última aula eu mostrei um pequenino bilhetinho que eu recebi, anónimo, porque eu antes da minha última aula, toda a gente sabia que eu ia dar aquela aula naquele dia e não sei se foi nessa manhã ou no dia anterior, estava um bilhetinho anónimo na minha caixa de correio na universidade, que eu não sei quem é que lá pôs, não é? Mas que dizia: obrigado, professor, por nos ter mostrado que nem tudo o que é óbvio é verdadeiro. E eu achei aquilo uma mensagem lindíssima, porque é isso mesmo. Se eu consegui convencer alguém de que aquilo que parece óbvio, se calhar é mentira ou não é verdade, é um grande feito, se quiserem. Porque reparem, eu vou dar-vos um exemplo. O Sol e a Lua fazem exatamente a mesma trajetória no céu. Levantam-se daquele lado, no
no leste e põem-se no oeste, no ocidente. Não é? Fazem exatamente a mesma... Todos os dias. O Sol e a Lua fazem a mesma trajetória. Só um atrasado mental é que acha que o Sol e a Lua não andam à volta da Terra. Não é? Quer dizer, é de tal maneira óbvio que levou séculos. Até houve pessoas que foram queimadas, não é? Porque achavam que a Terra andava à volta do Sol e a Lua andava à volta da Terra. Não é? Mas é de tal maneira óbvio que estes dois objetos fazem a mesma trajetória que, como eu digo, só um louco é que poderia propor que não fosse assim. Não é? Portanto, a ideia de que a gente pode duvidar daquilo que parece óbvio, daquilo que parece evidente, é talvez o ponto primeiro do avanço do conhecimento. É vocês duvidarem de qualquer coisa que toda a gente acha que está certo, ou toda a gente considera que é assim. A coisa mais radical que podem fazer é duvidar disso, não é? E depois ir à procura de evidência. Não é? E hoje em dia anda toda a gente a falar estamos na era dos dados, não é? O data analysis, é o que está toda a gente a falar, dados. E eu acho que as pessoas esqueceram que para que os dados se transformem em informação, dá muito trabalho. É preciso escolher os dados, é preciso analisar os dados. Para que a informação passe a conhecimento, é a mesma história. Dá muito trabalho. É preciso pegar na informação toda e tentar integrá-la numa história que a gente possa contar. Portanto, desde os dados até ao conhecimento, dá muito trabalho, leva muito tempo. E perceber é talvez das coisas mais difíceis, não é fácil que a gente... É por isso que a pandemia houve tanta gente com tantas opiniões, porque estavam nos dados que saíram naquela semana e achavam que aquilo é informação. Não é? E, portanto, vinham cá para fora despejar os dados todos sem contextualizarem os dados que existem. Portanto, aquilo que mais gosto me deu, para voltar à vossa pergunta, é precisamente isso, é poder olhar para trás e perceber que nas interações que eu tive com as várias pessoas na minha vida, que talvez tenha ajudado um pouco a que essas pessoas se realizassem, deixassem de ter medo de duvidar e de errar e de falhar. Ok, muito obrigado, professor. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Isto foi mais uma conversa com figuras da política portuguesa hoje, com o professor Alexandre Quintanilha. Se estiverem interessados em ver todas as nossas outras entrevistas, passem pelo nosso canal do YouTube, onde devem estar a ver isto. Estejam atentos, porque em breve as nossas entrevistas estarão disponíveis nas plataformas habituais de podcast, quer no iTunes, quer no Spotify. Muito obrigado a todos por assistirem e até uma próxima.